Hoje eu vou abrir com um tema, Síndrome da Gabriela. Prestar atenção, é sempre um assunto diferente, mas inserido no campo espiritual, sempre. Aqui é uma casa de apometria, perfeito? Há possibilidade de fazer apometria à distância. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. No final eu vou fazer o credo, tá? Por quê? Por causa das orações das almas, dos desencarnes que estão acontecendo muito rapidamente. Esse ano está acontecendo uma limpeza muito grande no plano, neste plano, nessa dimensão, nessa nossa dimensão, na terceira dimensão. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometesse a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que, no momento oportuno, reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres aqui, nessa terceira dimensão. São vários processos de reencarnação. Esta roupagem não é definitiva. Vamos reencarnar com uma outra roupagem. Pode ser até de animal. Se você maltrata os animais, cuidado, hein, em maltratar os animais. Porque você pode vir como um e ser maltratado. Se você maltrata a outra pessoa, pode haver uma troca no processo reencarnatório. Existe a lei do retorno? Existe, mas tem um ensinamento. Isso não quer dizer que na reencarnação você vai fazer aquilo que você recebeu. Isso depende muito da evolução e do aprendizado. Nós, espíritos em evolução, nesta matéria, sempre estamos aprendendo. Perfeito? Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da recompensa e da ressurreição, né? Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno, olha só, reencarne novamente, trazendo sabedorias. Novamente trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres. Há espíritos, alguns que no desencarne
só tem nuances do que eles fizeram quando voltam novamente ao reencarne. Eu falo reencarne, não encarnação. Encarnação é única. Isso que vocês têm que entenderem. Agora, outros vêm com uma sabedoria assim que não é inacreditável, evoluem muito rápido no conhecimento e já estão inseridos no movimento da evolução espiritual para ajudar a outros, como exemplo, Irmã Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aqui quando eu abro, trazem essas energias para serem trabalhadas. Perfeito? Entre outros também. Trabalhamos com a grande fraternidade do Oriente. Através da grande fraternidade branca que vem os orixás. É que vocês não sabem. Vocês nas casas espíritas recebem as entidades que são ancestrais e nem sabem que estão recebendo. Ah, eu não sei, eu estou recebendo, porque falta de conhecimento. Se o sacerdote, a sacerdotisa não lhe passa, só recebe, que energia que é isso que você está recebendo? Não é recebendo dentro do corpo, é lado a lado no perispírito. Quando vem torto, o doutrinador, o pai e a mãe tem que falar assim, pode parar com isso. Está judiando da matéria. Quem é você? Às vezes é um obsessor, é um espírito trevoso que se faz de espírito de luz, que já vem de outras reencarnações por cobrança, ou é aqueles que está na assistência, como o médium, ele é um esponja, traz. Aí ele vem falando que é um espírito X, Y, Z, e não é. Ele vem para bagunçar o grande momento, a egrégora ali. Aquele momento onde que o portal, tem casas que não tem portal. Só trabalha com assentamento. Eu fui num lugar aí e abri um portal. Eu tive que abrir um portal para segurar toda a negatividade para fora. Como que fica o senhor lá, o mestre lá, né? O sacerdote? Ele fica mais doente. Não, tem que abrir o portal, descarrega tudo ali na porta e aí entra para ser atendido. Toda casa espírita tem que ter um portal. Se não tiver portal, tem o assentamento, aí cada um sabe o que está fazendo, que está trazendo para si. Aí vem, nossa, hoje está meio diferente, eu recebi, mas está estranho. Não é a entidade que você está recebendo. Preste atenção, eu vou começar a atender aqui, pai, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, pessoas que mexem na espiritualidade, aqui para fazer as desobsessões, porque eles vão para os outros lugares, eu já passei por isso, eles não estão preparados. Graças a Deus, eu sou bem cuidado pela mentora. Quando tem alguma coisa, já tem um trabalho. Eles já trabalham os mentores. São inúmeros mentores, inúmeras ancestrais, de variadas reencarnações que eu já passei. É isso que vocês têm que entender. Vocês também. Entenderam, pessoal? E vou abrir para atender, sim, sacerdote. Não, é escutar. Faz a desobsessão, traz. A pessoa vai trazer também o que ela recebe para que a gente possa ter uma conversação. Porque, de repente, a casa não acontece nada. Não é só batuque, pessoal. Tem que acontecer. Nós, espíritas, temos a obrigação de ajudar o povo à evolução. Não é isso, né? Tá bom? Então, já falei da oração pelas almas. E agora eu vou entrar no texto. E no final é o credo. Vou abrir para atender no campo apométrico, para atender uma parte, eles vão assistir
independente de se ser sacerdote ou sacerdotisa, uma parte eles vão estar junto, a outra parte eu já não deixo. Eu não deixo. Tá bom? E quando for muito difícil, porque nem tudo, nem Jesus curou a todos, eu levo aonde eu fui ali preparado, iniciado para trabalhar com apometria. E ali a coisa é séria. Aí eu levo lá, pode estar na sua residência, ou trabalhando, ou no seu campo lá, no seu centro, vai estar trabalhando para vocês. Sem engodo, sem mentira. E tem que acontecer alguma coisa, sim. Se a casa está muito carregada, para descarregar a casa, e eu trabalho direitinho lá também. E levo assim uns puxões de orelha também, porque eu andei puxando umas coisas e falo assim, olha, não tudo pode ser feito. Que depois você vai na correria e as pessoas nem veem. Elas não veem. Mas aqui é diferente. Aqui a gente chama você. Viu, seu moço? Então o senhor toma cuidado. Nem tudo pode ser feito. Porque faz parte do processo reencarnatório. Karmas. Desse momento, de outras. Ah, sim. Como ajudar? Ajuda, mas a pessoa tem que se ajudar também. Ela tem que ter essa responsabilidade. Síndrome de Gabriela. É meio engraçado, né? Porque isso foi me passado faz uns 2, 3 dias. Falei, Gabriela tinha aquela novela da Rede Globo. Gabriela, sempre Gabriela. Eu falei, pô, será que é isso? Aí ele falou, não, pode pegar os livros e começar a ler aí. É, a mesa está cheia de livro. E eu falei assim, não, você tem que ler, que aí é o momento que você vai lendo, nós vamos falando que você tem que passar para o povo aí. Tá bom? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, vou desencarnar assim. Não quer evoluir, não muda, é ferro a fogo, não tem sentimento, é o eu que prevalece. E se o momento tem de evolução, já quer pisar nos outros. Não tem aprendizado do que sofreu? Ou por que quer pisar? Mas a espiritualidade assim o faz. Entenderam? Para testar esse momento que está aqui conosco. O espírito que recusa-se a aceitar e abster-se do ego, o centro das verdades, principalmente manipulador de situação mental, a que não resolve por si próprio as dificuldades, a quem é integrante do maligno. Nossa, eu podia resumir o fofoqueiro. São horríveis. Desprovido de luz aos ideais do próprio interesse. A explicação sobre viver no mundo dos interesses, repetindo, ficou meio redundante. Vai falando, vou escrever. Realizar a outro danos à espiritualidade. Está trabalhando na empresa como cuidadora de um acamado, aí vem um outro que divide horários, começa a fazer fofoca para fazer que o outro perca o emprego. O que é um cara, o que é ele, o que é ela? Estamos falando de um cuidador, fofoqueiro, intrigueiro, entre outras coisas que acontecem no mundo social e no mundo profissional. E vive-se de fofoca em prol de ações. Em o Salmo 24 relata sobre a senda do mal, a todo ato por circunstâncias a fim
Deus oferece o grande momento da mudança das ações por ganhos financeiros ou outros, enfim. Testando como ingerir, administrar, vir e administrar o ego. Muita gente ganha na Mega Sena e de repente fala, morreu, mataram, aí ficou sem nada, ficou pobre. A espiritualidade cobra e não adianta se esconder em denominações, qualquer religiosa, qualquer tipo, porque eles nos dão, mas eles nos tiram. O mundo espiritual é assim. Administrar o ego, né? Testando como ingerir e administrar o ego. Mas o tempo não passarás a quem desprovido às manipulações. Nada será oculto. Porque Deus o conhece, nos conhece. Judas, que deliberou suas ações, a traição, não raciocinou e o fez. Realmente acontece a todos os traidores, o maligno. Mas o fez e o leite derramou. Só que ele se arrependeu, se matou por vergonha. Quantos traidores tem aí e não ceifam a vida própria? Porque eles vêm mesmo para esse intuito de trair, se dar bem. Né? E aí, né? Como que fica toda a situação? Traiu, tem como consertar? Espíritos em sua evolução fazem-se ignorantes aos seus dias reencarnatórios. Há continuidade em suas proezas nefastas. Uns passarão além do limite, roubam a que não lhe pertencem e alimentam-se do ego, justificando-se inadvertidamente o que apropriou. Acontece o ego e regozijam-se o caminho dos que oprimem. Outros espíritos vendem-se, ou vende o outro. Jesus foi vendido e Judas se vendeu, como Judas vendeu o Cristo. Aliás, intuitivamente, são munidos das destrezas do coitado. Ele vai lá e faz a besteira, fala assim, eu sou um coitadinho, e aí quer ser o palco ainda, hein? Muitos traidores querem ser o palco, se fazem de vítima. Como um asno, me perdoe, eu tirei isso aí de livro, é bíblico. No deserto, saem em suas obras, manipulando, madrugando para roubar a paz espiritual. Ficam a noite toda nos meios de comunicação, vamos falar do WhatsApp e outros, stalkeando, fazendo um modo borogodó, desculpa. Mas é isso que acontece. As mãos limpas e puro de coração. Não vende a sua própria alma, não são trouxa, não são besta de vender a própria alma, a sua vaidade, porque eles vão continuar a fazer, não mudam. Há espíritos que vêm neste plano, não vão mudar nunca. Fala de reforma íntima, estou bonitinho, vai nas casas espíritas, vai na igreja, qualquer denominação, é tudo santinho. Sai de lá, bate na esposa, ou maltrata o marido, os filhos, estão usando coisas que não deveriam estar usando, né? É complicado falar essas coisas, mas existe. Né? Não vende a alma, a vaidade. Ao ego do pior julgamento enganoso. A alma é pura. Ele pode vender o espírito dele. Quantas pessoas, algumas que eu já atendi aqui, que
A mentora falou assim, ela mexe com magia negra e se vendeu ao maligno. Aí eles vêm nas casas querendo consertar. Qual foi o acordo que foi feito? A cobrança. Nós somos cobrados. Porque o maligno não vai cobrar. O condutor independente da promessa à realidade, ao trabalho da evolução, a obrigação de conduzir de conduzir os propósitos na verdade sem manifestação, as articulações de não viver o momento. Alguma coisa que fala assim, é duro, é difícil de falar isso, mas quando a gente pensa que está mais aproximado de Deus, como eu falei da roda da Sansara no evangelho anterior, a gente cai porque é complicado, né? Ou é induzido por outro a fazê-lo, né? Parece desconhecer a palavra de Deus único. Existe o Deus único, mas, como foi falado, eu coloquei com D minúsculo, todos nós temos o Deus interno, que prevalece nas atitudes as vitórias forjadas. Cuidar da verdadeira palavra de Deus é difícil. O plano espiritual denso demonstram que a evolução está no caos, aos interesses próprios. É o poder pelo poder. Espíritos adentram as comunidades aos interesses, pedem, rogam por situações, manipulam a espiritualidade, tornando o espírito como escravo ao maligno. E isso acontece muito. O egoísta pode até ganhar na loteria sozinho, acabei de falar, né? Mas continua a sua essência a ser um nato egoísta, egóico, tornando-o depressivo por sua culpa que todo o dinheiro a que ganhou jamais resolverá a sua culpabilidade, que encoberta a sua posição diante de suas ações. Inclusive a família e a outrem não assumem-se das proezas e determinam serem vencedores. Uma vitória sem honra. É difícil o entendimento às inúmeras situações. Porém, podemos entender que o sofrimento diante de todos, que seu dinheiro não vale nada na transição. É mera conduta. Proceder na presença de Deus não é só estar fisicamente em denominações religiosas e esconder-se por detrás das portas do fundo, como Judas o fez. As tribulações sempre haverão de surgir. Não é porque eu tenho um problema ou vou trair a outra pessoa, o outro espírito. A gente que nós estamos neste mundo verdadeiramente trabalhando no pé da cruz do sofrimento do Mestre Jesus, jamais fariam algumas coisas dessa de traição. Isso é muito feio e muito mal no processo de evolução. E o traidor sempre pagará por suas atitudes. Utilizam-se da questão da oração, rezar, o inferno umbral no mundo espiritual está repleto de espíritos enganadores. Os santinhos. Se muitos estão bem, foi merecimento? As tribulações?
que fez uma outra pessoa sofrer. Isso eu não lhe respondo. O livre-arbítrio é de cada um que aqui está escutando. Profetas de Deus, de Israel, sofreram depressivos, como o profeta Elias, bem diferente dos atuais, que vomitam discórdias e profetizam o que eles mesmos poderiam mudar a forma de manipular seus rebanhos. Então, coloca-se coisas que não acontecerão e acaba arrumando um reboliço total no campo espiritual, entre os espíritos. Fora o que estão desencarnados. Quando ele fala ou ela fala alguma coisa, ela está trazendo um espírito. Pode ser, com certeza, já estou falando, com certeza um zombeteiro, um trevoso, um enganador que está munindo de energias negativas para que tudo aquilo não entre em uma harmonia, um equilíbrio, né? Cada ser espiritual tem o seu Deus, as suas atitudes, mas só existe, como falado anteriormente, o Deus verdadeiro, único. Eu já até no outro evangelho falei assim, você já conversou com Deus? É por Jesus Cristo. Peça a Jesus Cristo. Eu pedi a Deus. Que Deus? Pode ser seu Deus das suas ações. Perfeito? Então, vamos tomar cuidado com isso. Só existe o descrito, um Deus único, né? O verdadeiro, o Criador, que promete as bênçãos e as maldições, as punições por ações. Então vamos pensar. Por isso que o sofrimento humano cada vez mais torna-se complicado, por falta de entendimento a agradar a todos. Deus não castiga ninguém e a dor faz parte do processo da evolução. A matéria desgasta e o espírito se contamina, mas a alma é pura. Lembrai-vos. As bênçãos e as maldições no sentido absoluto não está no sentido, faz parte do pacote as ações. Sempre haverá os dois, um na mão esquerda e o outro na mão direita. Bem figurado, né? Se ambos estiverem equilibrados, parabéns. Ao desencarne será menos danoso, mas se tiveres somente o sofrimento maligno, é triste. E aqui outros nos trazem também, por nossa inocência, a malignidade. E a gente, quando dá simplicidade, absorve todo este mal e acaba prejudicando a nossa evolução. Por isso que acontece no campo, nas casas espíritas, está perdendo o foco. Aqui a apometria trabalha com tudo, porque recebe todas as denominações, evangélica, cristã, candomblé, umbanda, e assim, quimbanda e afim, certo? Mas as casas espíritas, que é mesmo, tem que focar só naquela situação que veio a mentoria, senão vira uma bagunça. E tem que dar estudo aos colaboradores. Lembra vocês que é colaborador, não é trabalhador, senão a coisa pode pegar, hein? É colaborador. Todos nós somos colaborador para com a obra do Senhor Jesus Cristo.
sob o comando do Altíssimo, do Criador. O sofrimento não é castigo de Deus, o mal, sim. Em O Livro de Jó, o justo, Deus permite que o mesmo seja arrasado, mas a sua doença, que, mesmo na dor, Jó é justo e permanece fiel a Deus, a sua obra. O grande problema, até uma história dela que teve uma discussão entre Deus e o maligno. Aí ele falou assim, então você vai lá testar Jó, vai lá testar. É para matar ele? Faz o que você achar melhor. Mas tinha a proteção do Altíssimo. Foi lá, atazanou o momento encarnatório de Jó. Mas Jó, firme na obra do Senhor, sempre. E isto existe. Quando a gente trabalha na luz, misericórdia. Maligno se aproxima. Vocês não sabem. Se eu começar a contar aqui, eu vou ficar 3, 4, 5, 10 horas aqui contando. Mas existe o maligno. É as ações do outro. O pior espírito maldoso que existe na face, nessa terceira dimensão, é pior que o espírito desencarnado. É o bendito do celular. Ele vai lá, ele usa aquele aparelho com um espírito maligno para atazanar a vida do outro. O grande problema, as energias malignas, sempre existirá. É a lei do livre-arbítrio, né? Mas tudo é contestado. Seu Criador governa o mundo e o gerente, Jesus Cristo, que deixou a centelha do amor, porque tantos sofrimentos sem culpa e tantas culpas sem punição? Onde está a justiça divina? Deus abandonou a sua obra? Vocês têm que responder a si mesmo. Às vezes a inocência tu traz só problemas. Querer ser bom é bom para a evolução. Muito bom, independente do que o outro venha fazer consigo. Porque quem planta, quem semeia o mal, recebe o quê? O mal. Bom, por suas tribulações, podes responder a si próprio, seu Deus. Cuidado com o seu Deus, hein? D minúsculo, não o D maiúsculo. Mas Deus não criou o mal, pois o mal é ser e não ser. Livre-arbítrio. A exemplo do egoísta, nunca haverá felicidade, porque o egoísta, ele também é mentiroso e manipulador. Tem amor nos seus projetos de sua criação mental. Continuando, o homem cego ou egoísta não é feliz, porque realmente lhe falta um bem à sua natureza. Um é o caráter e o outro é a visão, né? Ter Deus verdadeiramente. Qual é o pior dos dois? É o do caráter, porque o cego ele já veio com essa, ou ficou cego, porque há várias sequências. Por que ficou cego? Uma diabetes deixa a pessoa cega, ou ele já veio, ou de repente naquele processo que ele veio cego, ele passa, porque a tecnologia, a medicina está muito avançada, porque Deus, o Criador, colocou com conhecimento. Ter Deus verdadeiramente, isso não quer dizer que não terás uma completude na evolução. Sem doenças, sofrimento, dor, é impossível entrar numa redoma de vidro
e abstermos de toda esta parafernália evolutiva, energética. Mas temos em nossa situação mental que a figura de Jesus Cristo é exemplo de como sofreu, trazendo à espiritualidade esperança na obra divina, pois o Redentor vive em todas as nossas ações. Jó 19:25. Para finalizar, depois eu vou fazer o credo. O credo para tirar todas as energias ruins que estão nos seus lares, nas empresas que muitos, na hora que ligar, estão trabalhando. Se puder, coloca um copo d'água. Não é para tomar. Coloca, põe no da descarga. Não põe na planta, hein? E joga na descarga. Que o credo aqui é assim. O credo, quando eu faço, sempre vem alguma coisa falando assim, olha, aí já era, né? Não tem mais condição, ou está com energia ruim, aí eu faço o credo para jogar a negatividade dentro da água. Embora a negatividade, a água é pura, mas ela pode estar com energia ali, não pode absorver a água. Tem que jogar. Aí, quando estiver escutando o credo, vocês podem fazer o credo também. Faça o credo. Jesus, ele trabalhava com as mãos, imposição das mãos. Coloca, olha, né, crê em Deus Pai Todo-Poderoso e que tudo que eu tenho de negativo está nesta água. E que é toda a negatividade que eu passei, que esteja nesta água e que eu peço perdão para que eu fiz para com o outro. E isso é energia, mas quem perdoa, na verdade, é o Criador. E nunca falarás com Ele, sem que fale com Cristo, o Redentor. Eu falei com Deus? Não, é o seu mental. Desculpa, me perdoe. Temos fé em Deus, mas tem Cristo que sofreu por nós. É isso que temos que entender. Para finalizar, o mistério de Cristo sofredor, à luz do esclarecimento com a ressurreição, é também a nossa, quando passou com a cruz em frente de nós. Se nós somos reencarnações, nós estivemos lá. Isso é uma roupagem diferente. Muitos não acreditam e continuam nas proezas do maligno e se escondem debaixo de bancos de casas religiosas. Quando passou com a cruz em frente, né? De frente. E como Pilatos lavou as mãos. Quem foi culpado? Todos no contexto da crucificação. Entretanto, Cristo iluminou o túnel, que nem sabia naquela época que existia o processo de reencarnação. Eu falo sempre em reencarnação. O pessoal, não, encarnação, reencarnação. Encarnação é única. Ao túnel da reencarnação e nos alegrou com a certeza da vida eterna. Sofrível. Por falta do amor, ele não reencarnou, Cristo, e ele nunca vai voltar. Isso é besteira da cabeça aí. Cristo deixou a centelha do amor, que é tão difícil de oferecer ao outro. Sabes que faz errado, mas continua no erro. Por isso que as manipulações. E riem, regozijam-se. Né? Estamos à mercê de novas estadas, as dimensões nos processos reencarnatórios. Nem todos do processo de reencarnação vão voltar nessa terceira dimensão. Neste planeta, também nesta dimensão. Depende muito da sua evolução, de como que você agiu diante do outro. Né? As dimensões reencarnatórias é a lei do retorno. Inclusive, nos processos de reencarnação, existe a lei do retorno.
do Criador, gerenciado por Cristo, junto com os anjos, com os nossos anjos. Porque tem São Miguel Arcanjo, mas São Miguel Arcanjo, ele é também, está lado a lado com Cristo, mas tem Uriel, Ariel, todos nós temos. Só você que tem, não, são inúmeros, né? Naquele grupo. Perfeito? Que é a lei do retorno. Certo? Então, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É sempre uma matéria diferente. Para agregar. Nem todos gostam, muitos gostam e falam assim, puxa, é verdade. Não é verdade, não é bem assim. Então, isso faz parte do processo do conhecimento. Vamos lá, põe um copinho d'água e vamos crer em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto. Desceu à mansão dos mortos, umbral. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, nas denominações, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Nossa, o credo é muito espiritual, né? Muito espiritual. Continue sempre, se você está feliz na denominação que você está indo. Aqui não é uma crítica que você é malzinho, você vai deixar de ir. Aí que agora que você tem que ir. Agora, se é lá que você vai pagar os pecados, não é lá. É nas suas atitudes. Ah, lá eu sou santinho. Não! Você tem que ser diante esse movimento espiritual. Perfeito? Obrigado, mais uma vez. Um abraço a todos.